E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, com entendimento lógico, com conhecimento, através daquilo que nós aprendemos em análise gráfica. Você que quer crescer em conhecimento, quer entender a lógica, a razão das entradas, do porquê de comprar num suporte ou vender numa resistência, por que aquela resistência pode ser comprada, por que aquele suporte pode ser vendido e assim por diante, você é muito bem-vindo aqui no canal. Aqui eu vou deixar super dicas para você ir aprendendo, entendendo, compreendendo todos esses detalhes da movimentação do gráfico, para você chegar sempre no consenso de que existe um risco ou não existe um risco operacional. Aqui, por exemplo, ó, nós estamos numa região de fundo do gráfico, correto? Dentro de um contexto técnico. E eu vou explicar para você a entrada aqui, ó. Tá lá, pessoal, ó. Entrada linda aqui, ó. Entrada linda, tá? Eu vou explicar todo esse conceito técnico aqui para você, o porquê da entrada, já com 3 taxas, explicando o motivo da movimentação para você. Mas antes disso, você que está chegando agora pela primeira vez no canal, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você baixar. É um e-book onde eu falo 16 padrões de velas, são 36 páginas de estudos, você pode baixar aí para estudar no seu computador, no seu celular, no seu tablet. Para baixar é simples, basta vir aqui abaixo de alguma videoaula, entrar no meu canal do Telegram e lá na mensagem fixada fazer download. Você também pode entrar aqui ó, na descrição do meu canal, que também você vai encontrar o link. Entre os links aqui você encontra o canal do Telegram para fazer download, você encontra meu WhatsApp, você encontra o meu Instagram e você encontra também o link para você fazer parte do treinamento. Você que realmente quer acelerar os seus conhecimentos, quer aprender aquilo que talvez você demoraria meses ou anos, você está no lugar certo. Então aqui você vai encontrar os links. Aqui é o meu Instagram, ó, Cadu Rinaldi, me segue lá. Aqui o Tirdes com resultados de alunos, 60% de desconto ainda para acesso no treinamento, link para você fazer parte do treinamento. Aqui tem o EAD, onde eu posto resultados de alunos, assim como nos stories eu posto todos os dias aí resultados. Tá bom, pessoal? Compreendido? Aqui ó, é o meu canal do Instagram, do Telegram, pessoal. Vou mostrar para vocês, quando você abre o Telegram, você vai ver aqui ó, mensagem fixada, que é justamente aqui que você vai clicar para fazer o download, tá? Clicou, abriu 2 links, e aí você vai encontrar 2 links aqui onde você vai utilizar para fazer o download, tá bom? Aqui você vê o Marcelo, ó, batendo meta numa corretora, conhecimento adquirido, 3-1. Ó, pronto, professor, eu fiz as minhas operações na outra corretora que eu opero sempre também tá lá, ó, 3-1, meta batida. E aqui, ó, hoje eu optei por entrar em outra corretora, como o senhor sempre diz, o que manda não é a corretora, e sim o conhecimento adquirido. A análise gráfica é vida, exatamente, ó. Olha a meta do Marcelo batida aqui, e olha a meta do Marcelo batida aqui. E detalhe, né, operando pelo celular, pessoal, operando pelo celular. Conhecimento é vida, não adianta, não adianta. Conhecimento da análise gráfica é vida. Esse aqui é o Francisco, ó, fazendo seus estudos, fazendo sua meta. Deus te abençoe também, Francisco. Aqui é a aula que eu subi ontem, muito importante para você entender sobre isso, que você precisa ir além do básico para ter resultados. Luiz aqui batendo meta, muito bom dia, Luiz. Vitória aqui também, ó, batendo meta, uma entradinha só o que ela precisava. Aqui, deixa eu ver, o Eliseu, né? O Eliseu também, ó, batendo meta, uma entradinha só o que precisa, né, Eliseu? Alex aqui também, ó, batendo meta, uma entrada só. O Alex utilizando aqui a ferramenta Hunter, você que está no treinamento, que chegou lá no módulo 13, viu a ferramenta, gostou,
Deixa eu fechar aqui que bateria baixa para variar. Você que chegou lá no módulo 13, você quer utilizar a ferramenta, é só entrar em contato comigo via WhatsApp e eu explico os valores e como funciona, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó, Maria Isabel, olha que coisa linda, resultados da Maria Isabel, ó, olha que sequência. Ela diz assim: bom dia, professor. Quando aprendemos realmente as entradas, ficam tão claras que até assusta. Gratidão, análise gráfica é vida, Deus abençoe. Verdade, Maria. Assusta, né? Eu estava ontem falando com o pessoal. Ontem eu fiz uma aula particular para 4 pessoas ao mesmo tempo. E estava conversando com eles e falando que depois que você tem o conhecimento, quando você olha o gráfico, você fala assim, não é possível isso. Está tão claro como a água branca transparente, você fica até assustado. É exatamente como a Maria disse aqui, a gente fica até assustado. Mas isso é conhecimento, tá, Maria? Isso é normal. O Silvio aqui batendo meta, olha que sequência linda, meus parabéns, Silvio. Aqui o César batendo meta, Reginaldo aqui, ó, batendo meta, altamente positivo. Tá, pessoal? Então você entra aí no canal, baixa o seu e-book, acompanhe as aulas aí, aos alunos e os resultados. Então, pessoal, aqui, ó, o porquê da minha entrada. Nitidamente, eu estou vendo o gráfico fazer aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro. O que acontece neste ombro, cabeça, ombro? Tem uma linha que é a chamada neckline, linha do pescoço. Se essa linha for rompida, o que acontece? O preço sai de uma região de ponto A, de uma região de oferta, e vem buscar aqui, ó, liquidez no ponto B, numa região de demanda. Mas para isso o gráfico precisa romper essa região de neckline. E essa região de neckline, de linha do pescoço, dentro de uma figura gráfica aqui de ombro, cabeça, ombro, ela é sempre difícil de ser rompida. Então quando o preço chega nessa região, ó, vamos lá, quando o preço chega nessa região aqui, e ele deixa um padrão de vela, o famoso, típico, chamado como Arami, que eu não gosto muito, mas é um padrão de vela, ó. Olha só que essa região aqui de suporte, também conhecida como demanda, é uma região um pouco extensa. Como assim, Cadu, extensa? Você pode ver, ó, que aqui, a partir desta região aqui, eu já posso pensar em região de demanda. Eu tenho aqui, ó, uma região de oferta, né, minha resistência. Eu vejo o gráfico fazendo o movimento de queda, vindo buscar 50% do movimento, ou seja, a região de equilíbrio aqui muito definida, em 50% do movimento. O gráfico praticamente me mostra que ele vai fazer um rompimento, por isso da questão gráfica ali de ser um ombro, cabeça, ombro, só que antes dele chegar nessa região, e fazer um rompimento, ele faz um pullback, tá, pessoal? Então eu trabalho justamente esse pullback aqui na região. Simples. Agora o que acontece? O gráfico rompe, faz um outro canal. Então você vê, ó, o gráfico fazendo justamente a movimentação de canal. Saindo de um canal 1, canal 2, canal 3 e assim por diante. O gráfico, ele caminha por canais. Como um aluno ontem mandou uma dúvida sobre o preço sempre vai buscar uma região de topo e fundo, ou fundo e topo. Sim, todas as vezes que o preço faz um topo, ele vai formar um fundo. Todas as vezes que ele faz um fundo, ele forma um topo. Formou o topo, ele vai formar um fundo. E assim sucessivamente, pessoal. Porque o preço, ele trabalha através de canais. Então, o preço, ele vai sempre trabalhar dessa forma. Existe algo que às vezes a pessoa não entende. E não é um segredo, vamos assim dizer. Não é um segredo. É simplesmente um fato. Por exemplo, as pessoas querem operar a ação do preço na região, por exemplo, né? Eu quero fazer uma entrada na ação do preço na região. Deu uma travada aqui a corretora, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se ela abre agora tranquilamente. Está muito calor, pessoal, e eu tô com o ar desligado aqui, ventilador desligado. Às vezes o computador sofre um pouco, né? Muito quente.
Amanhã já iniciando com muito calor. Existe algo assim que você tem que entender. Travou legal. Vamos aguardar agora aqui. Eu acho que isso acontece com você também, né? Não é só comigo. Deixa eu restabelecer aqui. Por enquanto, ó, não tem nada o que fazer. Enquanto isso, se estiver gravando a tela, deixa eu ir explanando o assunto. Ó. Travou legal. Vamos ver se vai voltar. Agora voltou. Espero que não tenha dado problema aí na gravação da tela. Então, o que acontece hoje em dia? Tem muita gente que tem dúvidas em relação às questões da ação do preço ali na região. Por isso que ontem eu estava falando sobre price action. Por isso que ontem eu estava conversando sobre uma questão que muitas pessoas sofrem na hora de operar. Então, hoje, que não deveria ser, mas para alguns algumas pessoas não entendem e levam como se fosse um segredo, né, do price action. O que acontece? As pessoas têm que entender que existem 3 formas de você analisar o gráfico ali na região. Então, para você ganhar dinheiro em 2025 e você utilizar o price action, você tem que entender alguns segredos. Por exemplo, você nunca vai querer comandar o gráfico sempre vai comandar o movimento. Então, o que você vai ter que fazer? Você tem que sempre esperar o gráfico tomar uma atitude. Então, por exemplo, Euro-USD. Eu tenho que esperar a ação do preço tomar uma atitude nessa região aqui, ó. Eu preciso que a ação do preço tome uma atitude nessa região. Sou eu que vou tomar uma atitude em relação ao gráfico? Não. É o gráfico quem vai fazer a movimentação. Eu, como um operador, eu tenho que ficar atento para saber se eu estou num momento ali que eu posso comprar ou vender. Então pensa bem em algo. Ó. Se eu tenho uma atitude de compra ou de venda numa região, como agora, que é uma atitude de compra, ó, vou fazer uma comprinha ali. Se eu tenho uma atitude de compra ali na região, como é que eu vou estudar esse price action? Qual é o segredo que eu tenho que desvendar ali na região do price action? Quais são esses segredos? Primeira coisa, a ação do preço ou price action, ele só funciona se tiver numa região, né? Então, primeira coisa, você tem que entender que o price action só funciona se ele tiver numa região. Segunda coisa, o price action só funciona se ele tiver num contexto. Pessoal, ele só funciona se ele tiver num contexto. O que é um contexto? Já falei para vocês, é um conjunto de regras que leva a um resultado. E terceiro ponto, pessoal, além de estar numa região que faz parte de um contexto, você precisa esperar um padrão acontecer. Ah, Cadu, que padrão é esse? São inúmeros. Tá lá, pessoal, fechou lindamente na região. A corretora deu uma travada aqui, né? Mas eu não sei se é meu computador ou a internet, espero que não tenha atrapalhado nada a gente, tá? Pelo menos nas operações aqui não atrapalhou, assim como eu fiz a entradinha aqui nessa situação de suporte. A mesma coisa eu fiz aqui, ó. O preço faz a movimentação de preço, chega numa região. Que região é essa? Ó, uma região onde formou um suporte. Presta atenção comigo. Ó. O que você consegue ver aqui nessa região? Uma região de suporte. Você percebe que o preço, ou price action, né, a ação do preço, ele só parou aqui nessa região porque está dentro de um contexto. Então eu tenho uma tendência, ó, vamos lá, eu tenho uma tendência que forma um contexto. Lembra que eu tinha falado para vocês da figura do ombro, cabeça a ombro? Então aqui, ó, é uma região, ó, de suporte. Que suporte é esse? É o suporte lá do módulo 12 que a gente estuda no treinamento, pessoal. É um suporte do módulo 12. Então eu tenho aqui, ó, uma região de suporte em demanda.
que significa isso? Escrevi errado aqui, mas acho que você entende, né? Ó, vamos lá, vamos escrever certinho. Região de suporte, demanda, tá? O que acontece nessa região? Quando o preço ele chega aqui nessa região, o Price Action, aqui que vem alguns segredos, tá? Se eu tenho um movimento, vamos lá, ó, a regra que eu disse para você, que todas as vezes que o preço está numa resistência, e como ele trabalha em canais, ele vai fazer fundos ou topos. Então o preço sempre vai estar trabalhando nessa região. E o que o preço vai fazer nessas regiões, pessoal? Nessas regiões de fundo e topo, o preço vai buscar liquidez. Então a partir do momento, ó, que foi feito aqui, ó, o cabeça a ombro, e aqui foi a minha primeira entrada nessa região, ó, aqui foi a primeira entrada nessa região, esse movimento aqui foi minha primeira entrada nessa correção desse suporte, o preço rompe e forma um novo canal. Se você olhar, ó, de cima para baixo, desde o ponto A até o ponto B, onde o preço está agora novamente, ó, ele fez aqui, ó, canal 1, rompe, canal 2, rompe, está num canal 3. Cadu, ele pode vir fazer um canal 4, um canal 5 e assim por diante? Sim, pessoal, ele pode fazer. Então, vamos lá. Por que eu estou falando aqui dos canais? Porque um dos segredos do Price Action é que ele vai trabalhar em regiões. Opa! Então qual é o momento que eu vou me atentar à ação do preço? Qual que é o momento que eu vou entender sobre a ação do preço? Então nesses 3 segredos do Price Action, primeiro, regiões. Ele vai sempre ter uma região que vai estar dentro de um canal. Segundo ponto, essas regiões devem estar trabalhando em um contexto gráfico, tá? Em um contexto gráfico. Este canal, que é o canal 3 aqui, este canal, deixa eu fazer uma, ó, o canal azulzinho é o canal 3. Não ficou legal, né? Deixa quieto então, melhor assim. O canal 3 aqui, ó, é o canal azulzinho. Depois tem, deixa eu mudar aqui, ó, o canal 3 é o canal azul. Nós temos aqui, ó, o canal 2, que é o verdinho. E o canal 1, que é o que veio lá de cima do começo do movimento. Então é o começo do movimento, pessoal. Então o Price Action, como você está seguindo o preço, você está seguindo a movimentação do preço através dos canais, você tem que entender que a ação do preço vai caminhar por essas regiões de canais, como eu sempre disse. Se há uma formação de topo, necessariamente logo após o topo vai ser formado um fundo. Ah, Cadu, mas formou um outro topo rompendo um topo. Sim, mas você pode ter certeza que o preço fez um fundo antes. Isso é normal, pessoal. Isso é o básico do movimento do gráfico. Ou seja, isso é a ação do preço. Então, se ele sai de uma região formando canais e ele está dentro de um contexto, olha o contexto que eu estou mostrando para vocês aqui, uma figura de ombro, cabeça a ombro. Tem outras teorias empregadas aqui em toda essa movimentação, mas nós vamos de forma mais simples para você entender. O terceiro ponto, e é um segredo que você tem que esperar e entender o movimento, é que é o gráfico quem faz a movimentação. Eu posso colocar aqui, ó, paciência, né? A palavra correta no Price Action. Paciência. Por quê, pessoal? Se eu vou corrigir o gráfico numa região aqui de suporte, se eu analisar numa questão macro, ele está numa região aqui, ó, de 50% do canal. Perfeito? Se eu olhar numa região macro, ele está em 50% de um canal para eu poder corrigir. Só que se eu olhar de forma micro, se eu olhar só aqui, ó, pegando a região aqui de cima, ele sai da região que seria a região de 50% e aqui ele vem para a região de 100%. Se eu pegar aqui, ó, só essa movimentação dos 3 canais.
Então, olha só que não tem um consenso, não tem uma conjectura, porque numa região macro ele trabalha de uma forma, numa região micro ele trabalha de outra forma. Então, o que eu preciso fazer para eu poder fazer uma entrada de compra naquela região? Eu preciso esperar o gráfico fazer o desenho para mim. Eu preciso esperar o gráfico mostrar para mim o movimento. Então, o que eu espero fazer? O que eu espero o gráfico me mostrar? Eu preciso que o preço chegue na região, mostre que ele não tem força para fazer movimento de rompimento, e aí eu posso trabalhar a região de suporte. Lembrando que eu estou olhando numa visão macro para micro. Então, olha que interessante. Por que existem esses segredos do Price Action? O gráfico, pessoal, ele tem que ser raciocinado. O gráfico, ele não pode ser visto de uma forma simplória. Então, se você quer ganhar dinheiro em 2025, se você quer ganhar dinheiro com Price Action, você tem que entender esses segredos. Então, se eu posso fazer uma compra aqui, além de entender que ele está numa movimentação, está num 50% de uma região macro, quando ele está trabalhando essa movimentação micro, eu preciso esperar o gráfico fazer o movimento, esperar um padrão de entrada, assim, um padrão no movimento da ação do preço na região através de padrões de velas ali. Aí sim eu tenho o quê? A autorização para eu fazer uma entrada. E é o que muitos não sabem. Muitos não sabem fazer o quê? Seguir esse passo a passo. No treinamento, pessoal, quem é aluno do treinamento sabe disso, a gente vai do iniciante ao avançado. Então, conforme você vai aprendendo e você vai entendendo a movimentação, conforme você vai crescendo em conhecimento, você vai se aprofundando. É que nem fazer um furo de broca no chão. Começa com aquela broquinha, depois vai aprofundando, aprofundando, quando você vê, está lá no fundo, no maior conhecimento de todos. Então, não adianta você achar que só porque aqui tem uma região de fundo, que o preço bater ali você tem que entrar. Não é só você imaginar que aqui tem uma região de fundo, que o preço vai bater ali e você tem que entrar. Existe toda uma movimentação da tendência, todo um olhar para topos e fundos em relação às regiões e esperar o gráfico desenhar a oportunidade para você fazer uma entrada, olhando sempre a movimentação macro e micro do movimento. Assim, você vai estar numa região correta, dentro de uma região do contexto gráfico correto. Então, por isso que esses 3 segredos aí, que agora não é segredo do Price Action, para você ganhar dinheiro em 2025, faz parte daquilo que você precisa entender. Porque se você não tiver paciência para esperar o gráfico fazer o que ele tem que fazer e você tomar atitude no momento certo, você vai ser precipitado, você vai ser ganancioso, você vai querer fazer entradas em regiões que não existem. Sempre procure movimentos ou oportunidades em regiões de liquidez, pessoal. Eu falo todos os dias isso para vocês. Todos os dias, regiões de liquidez. Primeira entradinha aqui de compra na região, entrada em região de liquidez. Segundo movimento, de liquidez. Só que eu entrei com tudo? Não, eu esperei formar padrão. Eu entrei assim que chegou na região? Não, eu esperei formar padrão. Esperar com paciência o momento correto de fazer a entrada. Não vai entrando de qualquer jeito no gráfico, você tem que ter paciência. Hoje é o último dia do mês, pessoal. Hoje é o último dia da semana, uma sexta-feira. Só quem tem paciência e técnica consegue sobreviver ao mercado desta forma. Assim, como eu fiz essa entradinha aqui em euro USD, fazendo esta compra nesta região, correto? Agora, mais essa entrada aqui na compra da região. Pessoal, deu uma travada na internet aqui quando eu estava gravando a tela, vocês viram, né? A plataforma aí começou a dar eu acho que é... Não sei, eu não liguei o ar, nem liguei o computador, no ventilador hoje, mas está calor, pode ser que seja o computador por causa de calor, pode ser que seja a internet, não importa. O importante é que eu não estava negociando no momento. Mas é bom isso acontecer às vezes quando eu estou gravando minha tela aqui, para você ver que não é só com você que acontece esses perrengues, tá? Para você ver como a vida, como ela é.
Eu sei porque tem pessoas às vezes que tá trabalhando, o computador fecha, né, desliga, que nem o meu já avisou da bateria, tem computador que a internet trava. Por isso que uma das questões significativas para você trabalhar é você ter um bom computador, ter uma boa internet. É o mínimo, né, pessoal? Se a gente trabalha com day trade, é o mínimo que a gente precisa, tá bom? Hoje falamos sobre 3 segredos. Você que chegou até o final, nos comentários, por gentileza, escreva aí 3 segredos. Eu espero que a aula tenha te ajudado a ter mais conhecimento sobre análise gráfica. Para você que vai viajar, vai ter um feriadão aí, né, ponto facultativo em várias cidades, boa viagem, eu estarei por aqui, porque como eu moro numa cidade turística, eu não viajo, né, estarei por aqui, trazendo aula para vocês, trazendo conhecimento, o aluno que precisar tirar dúvidas, estarei aqui também. E você que quer fazer parte, quer aproveitar agora esses dias de feriado, já quer entrar no treinamento, quer estudar, será muito bem-vindo. Os links, ou o link para fazer o acesso, fazer parte do treinamento, está aí na descrição do vídeo, está aí no meu canal. Qualquer dúvida a respeito do treinamento, você pode entrar em contato comigo via WhatsApp ou via Instagram. Estarei disponível para sanar suas dúvidas, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, espero que você tenha aprendido. Quer fazer a aquisição do indicador Hunter também, é só entrar em contato comigo. Não saia sem se inscrever no canal, sem deixar um like, sem ativar as notificações. Um grande beijo no coração, fica com Deus e eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fui!